Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Oi, Schiller, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Thaís. Prazer falar com vocês. O Schiller está fantasiado de campeão brasileiro nessa segunda-feira de carnaval. E espera que essa fantasia sobreviva à quarta-feira de cinzas, né, Mas Schiller? eu, se fosse o Schiller, não usaria essa fantasia, porque outros que já usaram, inclusive neste campeonato, tiveram que rasgá-la, viu, Schiller? Olha, o Colorado tem aquela história, como é que é, o Peru morre na véspera, etc. Então é bom caldo de galinha nesse negócio, porque tem dois jogos aí, domingo é um grande jogo no Maracanã, o Colorado vai estar preocupado lá, vai estar atento. Agora, falando em fantasia, Schiller, tem tucano rasgando a fantasia aí essa semana? Olha, Eduardo, bem-vindo ao ano pré-eleitoral, né? Eu tava ouvindo vocês comentar, lendo no fim de semana, conversando com algumas pessoas. Bem-vindo ao ano pré-eleitoral. Quer dizer, todo o sistema político ele está se movendo já olhando para 2022, não é? E sobre esse tema PSDB democratas, é interessante, no mundo da política, a gente, em geral, quer dizer, vê dois tipos de partido. Você tem, e aqui claramente é o caso do Democratas e do PSDB. O Democratas é um partido de composição, chamado partido coadjuvante, historicamente, na democracia brasileira, né? O PSDB é um partido protagonista, não é? Quer dizer, isso ficou muito claro historicamente, inclusive na aliança entre os dois partidos. Na época do Fernando Henrique Cardoso, você tinha lá o Marco Maciel, aquele jeitão discreto dele, vice-presidente durante 8 anos, mas o PSDB dava a linha, a condução, tinha o programa, enfim, né? Essa aliança reproduz o Estado de São Paulo. Então você tem o João Dória, o governador Dória do PSDB, e o Rodrigo Garcia do Democratas. A minha impressão, quer dizer, que o cenário mais forte que passa na cabeça do governador João Dória é exatamente reproduzir essa lógica para 2022. Né? O PSDB tendo uma candidatura presidencial e, obviamente, a postulação dele como governador de São Paulo, ser o candidato, e o Democratas eventualmente indicar a vice fazer essa composição, que foi em muitos momentos da história brasileira, na história recente brasileira, vitoriosa, né? Seja a nível nacional, seja a nível estadual. Então, quer dizer, eu acho que esse é o planejamento. O problema é que o governador João Dória, muitas vezes, ele acelera o passo, né? Ele fez isso na prefeitura, depois recuou. Agora no governo do estado está muito cedo ainda, nós estamos no início do ano pré-eleitoral, quer dizer, o governador, e ele tem esse estilo, muitas vezes na política o estilo pessoal conta muito, não é? E a partir daí o governador João Dória, ele vem enfrentando um novo candidato que também postula, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É interessante que são dois governadores de dois estados, obviamente em São Paulo muito mais relevante economicamente do que o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul também é um estado relevante. O Eduardo Leite lá fez reformas interessantes na área de administrativa, presidenciária, é um quadro jovem, é um quadro até mais antigo no PSDB, que parece ser muito novo, né? O Eduardo Leite tem 35 anos, do que o próprio João Dória, né? Não num sentido de filiação, aqui estou dizendo de militância, de ativismo político, dentro do partido. Então, quer dizer, você tem, e aí a partir daí você tem um quadro de disputa interna para 2022, objetivamente, porque os dois disseram uma coisa forte, não é? Os dois não serão candidatos à reeleição. Eduardo Leite já garantiu que não é candidato à reeleição, João Dória disse que não passa pela cabeça dele ser candidato à reeleição, não é? Então está colocada a disputa interna. Nós tivemos na semana passada um almoço em Porto Alegre, lá no Palácio Piratini, com 21 deputados do PSDB, pedindo ao governador, manifestando um pré-apoio, né? Uma pré-ana eleitoral, pré-apoio. E ele se comprometeu em viajar pelo país, né? Tentar fazer o nome dele ser mais conhecido. Fez uma série de entrevistas à imprensa aí ao longo da semana. Então é um problema, é um bom problema, visto do ponto de vista do partido, né? Mas obviamente para o governador João Dória é um obstáculo a ser trabalhado. E aí você vê dois estilos muito claros dentro do PSDB. Você vê o governador João Dória com um estilo confrontacional, um estilo de conflito, quer dizer assim, as palavras que ele usa em relação ao presidente Bolsonaro são bastante duras, não é? Então, quer dizer, olha, o PSDB tem que ser um partido de oposição, ataque o tempo inteiro ao presidente Bolsonaro, etc. E o Eduardo Leite tem uma visão muito diferente. Ele diz, olha, vamos fazer o clássico modelo PSDB.
Vamos apoiar naquilo que é bom, criticar naquilo que é ruim, não tem oposição sistemática. Obviamente é um partido de oposição, o PSDB, mas a maneira como faz isso é muito diferente. Então, o Eduardo Leite, nesse sentido, é um candidato mais conciliador. O João Dória é mais um candidato polarizador. Está colocada essa disputa no PSDB, muito claro, e não vai terminar. Nós vamos passar o ano inteiro falando dessa disputa e ela realmente vai acontecer dentro do PSDB. Ô Schiller, e como a política também se faz à mesa, você citou esse almoço no Palácio Piratini, teve o tal do jantar aqui no Palácio dos Bandeirantes na semana passada, com versões muito controversas a respeito do que de fato aconteceu lá, mas pegando ali uma média das posições e muita coisa em off também que não é dita com todas as letras, o governador João Dória tentou avançar sobre o comando do partido, mas de alguma forma foi barrado pela ala mais, digamos, histórica do PSDB, né? Aí tem vários, né? Teve jantar na segunda, na terça. Sim. Na terça teve jantar com... Política engorda, né? O governador João Dória está fazendo um check-up lá para ver se está tudo ok, porque é muito jantar, muito almoço, muita coisa. Mas vamos lá. O que acontece? Aí você tem uma disputa em São Paulo, porque nessa equação PSDB-Democrata, você tem a sucessão ao governo de São Paulo. E, obviamente, uma moeda importante é a hipótese da candidatura do Rodrigo Garcia, que é o vice-governador do estado de São Paulo, que tem pretensões, é um político que tem dimensão, é o vice-governador, tem uma ligação muito forte com o governador João Dória, né? E, obviamente, para fechar essa equação nacional, seria uma bela, digamos assim, uma bela composição. Só que aí tem um outro problema, que é a postulação do ex-governador Geraldo Alckmin, né? Que é um tucano, obviamente, de raiz, que foi governador durante 12 anos, que acabou um pouco no ostracismo, perdeu a campanha presidencial de 2018, etc., que também postula. Então você tem uma disputa. E para o PSDB, imagina o seguinte, o PSDB administra há mais de 20 anos o governo do estado de São Paulo. O Rodrigo Garcia não é um quadro do PSDB. Ele poderia até se filiar no PSDB, mas não é um quadro do PSDB. Quer dizer, que será que o maior partido do estado de São Paulo, que comanda o estado há mais de 20 anos, né, abriria a mão em função do projeto presidencial do governador João Dória, o comando do estado de São Paulo? Né? Então, num outro almoço também, entre o João Dória e o governador Geraldo Alckmin, essa foi a pauta. E essa foi a colocação do governador Geraldo Alckmin. Para dizer, olha, será que é o caso do PSDB, nesse momento, abrir mão do governo do estado de São Paulo em nome dessa composição? Né? Então, todo este tabuleiro tem mira em 2022, porque nós estamos no ano pré-eleitoral. Minha última observação aqui sobre o João Román. Tá? João Román é o caso clássico da criatura que, num certo momento, se descola do criador. Né? Ele se filia, ele é um político de Pernambuco, um jovem, relativamente jovem político de Pernambuco, fez a carreira em Salvador. Foi, como vocês mesmos comentaram antes, né, durante 8 anos, o braço direito lá do chefe de gabinete do ACM Neto. Só que não foi para os republicanos, e aí tem a articulação de Marcos Pereira, que foi muito importante para a eleição do Arthur Lira, presidente da Câmara, que se descolou do grupo do Rodrigo Maia. Né? E a indicação, portanto, não é do ACM Neto, não é ninguém, é do Marcos Pereira, e é um projeto pessoal. Diz, olha, com todo respeito, quer dizer, em nome da candidatura ao governo da Bahia, do ACM Neto, eu não vou abrir mão do Ministério da Cidadania. Né? E em Brasília, o João Román é tido como um deputado muito hábil, que fez um enorme trabalho para se aproximar do presidente Bolsonaro. Tem muito uma indicação pessoal do presidente Bolsonaro nisso. Né? E é visto como alguém tecnicamente bem preparado, bom articulador, em que pese aí um jovem deputado de primeiro mandato. Né? Então tem muito isso. Então, esse é um outro fator também que acaba poluindo um pouco essa discussão, que é a sucessão ao governo do estado da Bahia. Né? Então, eu diria assim, bem-vindo ao ano pré-eleitoral, a gente vai falar muito disso ao longo do ano desse tabuleiro de xadrez aí. O Brasil tem 2 tipos de ano, o pré-eleitoral e o eleitoral. Mas eu gosto da coincidência de mandatos, viu, Eduardo? Eu estava falando ontem com, agora vou me lembrar, o professor Trevisan, né? Os Estados Unidos também morrem desse mal, né? Lá também só tem ano eleitoral e pré-eleitoral. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Schiller, um negócio que tem quase que me incomodado, né? Como observador do quadro político. Há alguns jornais, né, cujos editoriais geralmente poderiam se resumir com uma frase: vote nos tucanos, né? Esse é pode ler o editorial inteiro.
Tá lá no começo, deveria ser esse, dava para substituir o texto inteiro por isso. Eles estão criando, com uma avidez, um bicho chamado Bolsolula. Dá para falar um pouco desse assunto? Olha, aí tem, pois é, né? Eu acho difícil, porque se a gente pegar, aí tem vários ângulos, né, que pode analisar isso. Se a gente pegar, por exemplo, a agenda econômica, né, esse foi, o fato de que esse Bolso Lula não existe, refletiu na eleição da Câmara. Né? Quando o Rodrigo Maia criou aquela aliança entre os setores chamados da centro-direita, democratas, enfim, com a esquerda, não funcionou. 145 votos, é muito pouco, cá entre nós, baleia roça. Praticamente a esquerda votou em um punhadinho de deputados do centro. Todo mundo migrou para o Arthur Lira. Né? E dentro da Câmara, conversava naquela semana com muitos deputados e dizia assim, olha, não dá, é água para o vinho esse negócio, porque, vamos lá, toda a agenda desde 2016, depois do processo de impeachment, separou a esquerda desse grupo chamado reformista, ou centro-liberal, centro-direita, ou centro alguma coisa. Então, regra do teto, reforma da Previdência, reforma trabalhista, marco do saneamento básico, agora, finalmente, a autonomia do Banco Central, tudo. Então, é água para o vinho esse negócio. A agenda econômica não bate de jeito nenhum. Tem alguns pontos muito localizados, enfim. O Bolsonaro vem de uma tradição do setor público, ele é meio avesso ao processo de privatização, tanto é que não anda no governo. Então ele vem do funcionalismo público, ele é um militar, né, na reserva, enfim. Então, quer dizer, tem no seu passado teve exposições mais corporativas, enfim. Mas hoje, quer dizer, objetivamente não tem muito a ver. Né? O fato é que são dois líderes altamente populares, têm um certo estilo, né, de comunicação direta, de carisma pessoal, enfim, tem lealdades pessoais muito fortes, isso acaba gerando essa tentação, assim, de uma leitura de aproximação, mas acho que são água pro vinho, né? Não vejo por onde se dá para criar esse monstrinho aí do Bolso Lula. Né? É isso aí. Fernando Schiller volta aqui na nossa programação ao longo da semana. Obrigada, hein, Schiller? Foi ótimo. Até a próxima. Grande abraço.